Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do Estudo do Evangelho Online. Esse projeto traz reflexões sobre os ensinamentos morais de Jesus, tendo como referência o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso objetivo é disponibilizar um material de apoio para a prática do Evangelho no lar. Toda semana são publicados 2 a 3 vídeos curtos com cerca de 10 minutos de duração. E para não perder nenhuma dessas publicações, a gente pede que você se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Antes de iniciar, vamos pedir a Jesus que nos ilumine e que permita que sejamos amparados pelos bons espíritos, nos dando apoio nessa leitura, nos intuindo e facilitando em nós a compreensão e a assimilação dos ensinamentos que serão discutidos. Que Deus nos abençoe. Hoje a gente vai tratar do capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos abordar os itens 7 e 8 desse capítulo, que tem o tema Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Nessa sessão, Kardec comenta a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25, em que Jesus diz: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por ter as revelado aos simples e aos pequenos. Essas coisas que Jesus se refere aí no texto são referentes às orientações espirituais trazidas por ele à humanidade, os esclarecimentos sobre o verdadeiro reino de Deus. Jesus veio trazer para nós na Terra esses esclarecimentos. Ele diz que veio fazer cumprir a lei, fazer cumprir os ensinamentos que os antigos já vinham interpretando de forma equivocada. Então Jesus veio trazer a chave para a interpretação desses ensinamentos e veio orientar a humanidade sobre como alcançar o reino de Deus. E ele teve dificuldade nessa implantação dessas orientações. Ele teve resistência por parte de algumas pessoas nesse processo. E é sobre isso que ele vai tratar nesse trecho da sua fala. E Kardec começa o seu comentário dizendo que pode parecer estranho, que Deus tenha revelado esses ensinamentos primeiro aos mais simples e pequenos do que aos doutos, aos sábios, Porque se eles têm essa capacidade maior de inteligência, de conhecimento, era de se esperar que também tivessem uma capacidade maior de interpretar os ensinamentos e de compreender as orientações que Jesus trouxe. Mas, na verdade, não foi bem assim. Esses doutos e prudentes a que Jesus se refere, em outras traduções bíblicas você pode encontrar como sendo os sábios e os instruídos. Jesus fazia ali uma referência direta aos fariseus e aos escribas, aqueles que rejeitaram a ideia de que Jesus seria o Filho de Deus enviado, o mensageiro, que teria vindo trazer essa chave para o alcance do reino de Deus. São os orgulhosos, são aqueles que são envaidecidos pelo saber, aqueles que se consideram, pela sua inteligência, pelo seu nível intelectual, aqueles que se consideram acima dos demais. E assim, muitas vezes, se recusam a admitir, inclusive, a existência de Deus, porque na sua mente, no seu entendimento, a compreensão científica, intelectual que eles trazem, os permitem explicar qualquer fenômeno. É como se eles não tivessem a necessidade de
reconhecer a existência de Deus ou a sua grandeza, né? Existe uma frase budista que diz que uma xícara cheia não cabe mais nada. Então, se você tem a xícara de chá já ali próximo à borda, você não vai conseguir colocar mais chá dentro dela, vai derramar, né? Então, isso são a imagem que se traz dessas pessoas que se consideram já completamente preenchidas pelo conhecimento, né? A pessoa acha que já sabe tudo e aí não se abre mais para que possa aprender novas coisas, né? Mudar percepções que já trazem, né? Mudar de ideia. A humildade é que nos dá essa capacidade de podermos aprender mais, porque nós reconhecemos que ainda não sabemos tudo, né? A partir do momento em que nós nos arvorarmos do nosso conhecimento, né? Nós nos envaidecermos desse conhecimento, achando que não precisamos de mais nada, nós também estaremos fechando aí muitas portas de relação com outras pessoas ou mesmo da relação com Deus, né? Da aceitação da ideia da existência de Deus e do seu poder e da sua grandeza, né? Os simples e os pequenos, nesse caso, são esses humildes, são os que se apequenam diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém, né? Esses sim, eles estão abertos ao conhecimento, eles se consideram ainda necessitados de orientação, necessitados de apoio, né? E com isso se permitem receber essas novas ideias que foram trazidas por Jesus e até hoje a gente ainda reluta tentando interpretar, tentando entender, né? E mais ainda tentando colocar em prática, né? Que esse é o nosso grande desafio, né? Se a lei de Jesus, se a mensagem de Jesus pode ser resumida na lei de amor, né? Ele disse que toda lei poderia ser resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e quem cumprisse essas duas leis estariam cumprindo todas as demais. Então ele resume tudo ao amor. E nada mais natural que aqueles que se dispõem a tratar os outros como iguais e não se consideram, não se colocam em posição de superioridade, esses sim terão mais capacidade de desenvolver esse sentimento, né? Esses sim terão uma maior capacidade de verdadeiramente assimilar as orientações de Jesus, as mensagens que Jesus trouxe para nós. E é por isso que Deus deixa aos sábios, aos estudiosos, aos orgulhosos, as pesquisas dos segredos da terra, né? Já os segredos do céu, os segredos espirituais, ele reserva aos humildes, aos pequenos, né? Que diante da grandeza de Deus se curvam e se permitem ter essas orientações, se permitem descobrir coisas novas, porque sabem que ainda tem muito a crescer e ainda precisamos muito evoluir, né? Então, esse é o grande desafio que nós temos, né? Nos colocar como estes humildes diante das orientações de Jesus, diante das mensagens de Jesus, para que a gente possa assimilá-las e pô-las em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, porque vai ser na relação diária que temos com todos aqueles que cruzam o nosso caminho que a gente vai exercer essa nossa capacidade de amar verdadeiramente, né? Que Deus nos abençoe e até a próxima.